comemorar o nosso 20º aniversário. Uma data muito importante, que enche o nosso coração de alegria, de amor, para essa casa que nos recebeu tão bem desde o seu início e transformou as nossas vidas. Posso falar por experiência própria, que cheguei aqui há 20 anos atrás e que hoje me encontro uma outra pessoa devido a essa convivência fraterna e os ensinamentos aqui ministrados nessa casa espírita. Então, tendo a presença de todos vocês, a casa cheia, todo mundo amigo, todo mundo aberto, simpatizante da doutrina espírita, vem comemorar conosco essa data tão importante. E além de comemorar conosco essa data tão importante, a gente queria dar o aviso que dentro em breve, nós já começamos, aqui está a maquete eletrônica da nossa sede própria, depois de uma longa caminhada, da aquisição de um lote, da troca de um lote por outro lote, para chegar para mais perto do nosso ambiente aqui de Palmeiras, aonde é a nossa casa originária. Nós começamos aqui ao lado, depois viemos para aqui mudando poucos metros para frente, e agora a gente está com um projeto para iniciar a construção da nossa casa espírita. Espero que todos nós da casa e de outras casas ajudem a gente nessa empreitada, tá? Porque a gente vem tentando preparar esse terreno, esse ambiente, para que a gente possa ter a nossa sede própria e possa ter uma atuação mais marcante dentro da comunidade de Ponte Nova, que é uma comunidade que precisa muito de um apoio dos espíritas na sociedade. Nós sejamos menos tímidos e mais atuantes. Então, a comemoração de hoje, com as palestras, vamos pedir o professor Mônica para fazer a palestra para a gente, mais uma vez, muito obrigado. Principalmente, foram momentos em que a humanidade, a Terra, ela se desenvolveu bastante do ponto de vista cultural, do ponto de vista artístico e também do ponto de vista científico. Havia no planeta Terra um centro, uma condensação de espíritos pensantes, não casualmente reencarnados juntos, naquele momento, naquele local, que era de onde se difundia o conhecimento para o restante do mundo. Aliás, o planeta vem sendo organizado desde a sua fundação, sob a coordenação de Jesus, desta forma. Quando nós nos afastamos mais do planeta Terra e lançamos um olhar para os continentes, a distribuição e a migração de espíritos para ocuparem cada um determinado espaço, uma área no planeta, nós percebemos toda a organização carinhosa e cuidadosa do mundo espiritual, sob a gerência de Jesus e de Deus, para a organização do nosso planeta. A cada momento na Terra, dependendo da região, dependendo da cultura daquele povo específico, reencarna lá uma criatura, um espírito em reencarnação do tipo missionária, para orientação e esclarecimento daquele grupo de espíritos reencarnados. Por exemplo, no Oriente, nós tivemos a figura de Buda, independentemente, não estamos falando de religião, mas de religiosidade, de espiritismo e de sentimentos. É disso que estamos falando aqui. Sem nenhuma forma partidária ou bandeira nenhuma, mas um pensamento espiritual. Para aquele grupo, tiveram, por exemplo, a figura de Buda. No Oriente Médio, Maomé. Logo depois, Jesus. E assim sucessivamente, para que cada um desses espíritos pudesse, de acordo com a cultura local, lançando, estruturando um movimento maior que aconteceria posteriormente. Nós aprendemos nesta doutrina que nada acontece por saltos. Precisamos vivenciar cada ano para chegarmos a este 20º ano e ao 30º, mas não há como pular uma etapa. Então o mundo vai se organizando, e isso aconteceu com o planeta Terra, para que essa estruturação tivesse o seu fim. Pois bem, na Europa então havia uma grande revolução, uma grande ebulição, tanto na área social, quanto na área política, quanto na área econômica, que culminou com a Revolução Francesa, e no meio de todo esse turbilhão, desse grande movimento cultural daquele momento,
Então, organizadamente, estruturadamente, Kardec compila, Kardec reúne, organiza, divide, né, o conhecimento espiritual e, de uma forma brilhante, nos oferece, através da sua primeira publicação, o Livro dos Espíritos. Esse foi um marco organizado, onde nós tínhamos agora, né, através dessa codificação kardeciana, as orientações mais básicas, mais fundamentais sobre o mundo espiritual e a sua interferência sobre o mundo encarnado e o mundo físico. Abria-se a partir daquele momento uma grande proposta de desenvolvimento do conhecimento espiritual e para toda a humanidade, como experimentamos hoje. Tudo que estamos vivendo hoje nesse aniversário começou, do ponto de vista material, naquele momento, com o advento do Espiritismo. E a partir daí a tarefa nossa, a sua multiplicação e o seu desenvolvimento, mas com a fidelidade doutrinária e, antes disso, com a fraternidade doutrinária espírita. Talvez seja melhor ainda que a fidelidade. Pois bem, então, estruturado a doutrina espírita, ela foi divulgada, chegou ao Brasil. O Dr. Bezerra teve a oportunidade de fazer, então, a passada de olhos ainda no original em francês e trabalhar na sua tradução, no seu desenvolvimento, e ele começou a se difundir no nosso país e chegamos hoje a Ponte Nova, nesse domingo, né? Essa breve história a respeito da doutrina. Mas a pergunta que nós poderíamos fazer para fundamentar e para introduzir o assunto da fidelidade é: qual é a relação desse aparecimento do Espiritismo no mundo, logo naquele local que a cultura e a evolução dos conhecimentos científicos era tão intensa? Qual era o objetivo? Quais os objetivos do Espiritismo? Nós já tínhamos sido orientados por Jesus que, a seu tempo, ele enviaria o Consolador prometido, o Espírito de Verdade, que traria os ensinamentos evangélicos, só que agora de uma forma diferente, mais clara, mais objetiva, mais tranquila, sem metáforas, claramente esclarecendo as criaturas que quiserem, que puderem ser esclarecidas. Sempre, desde a sua origem de Jesus, principalmente no Espiritismo não fez diferente, ele nos deixa absolutamente à vontade para escolhermos, para que tenhamos a tomada de decisão necessária de como gerenciaremos a nossa encarnação, a nossa própria vida, o nosso desenvolvimento. Em momento algum, na doutrina espírita, nós experimentamos a frase: faça assim ou não faça aquilo. Escolha desta maneira e não daquela maneira. Não há isso, há uma orientação, um esclarecimento, e cada um, de acordo com sua vontade, julgamento e entendimento, passa então o seu movimento de encarnação e de vida. Pois bem, dessa maneira então, o Espiritismo trouxe principalmente um objetivo claro: que cada um de nós pudéssemos crescer, evoluir moralmente. Se nós entendemos que a encarnação é um processo, uma maneira da criatura, não é esta que nos fala, é este corpo, mas o Espírito que está falando por este corpo, da criatura se desenvolver, é fundamental eu acreditar que tudo que acontecer, tudo que acontece e acontecerá em nossas encarnações tem como objetivo básico, fundamental, o aprimoramento moral daquela criatura. Esse é o objetivo 01, é o primeiro e o maior. Todos os outros trabalham no desdobramento deste primeiro objetivo, que nós melhoremos como criaturas, porque assim poderemos então nos transformar através da lei de progresso em espíritos melhores e espíritos perfeitos e puros. Esse é o objetivo da doutrina. Agora, a pergunta poderia ser: como promover o aprimoramento moral? Como atingir o objetivo da perfeição moral? Quais os instrumentos, quais as ferramentas que a espiritualidade oferece para nós? Sabemos que há vários, e o Espiritismo não é o único.
Caso contrário, teríamos que, pelo menos por lógica, admitir que qualquer pessoa que não fosse espírita, ou espiritualista, ou espiritista, estaria desprovido da possibilidade de crescer e avançar. E o nosso Deus é um Deus amoroso, justo e bom, né? Igual para todos nós, que nos ama incondicionalmente, independente de qualquer coisa, o amor dele é absoluto por nós. O restante vem pela frente. Mas sabemos essa é uma primícia, um ponto inicial da nossa conversa com relação à divindade. Nesse sentido, então, se nós entendemos que o Espiritismo traz a proposta do aprimoramento moral, e ele, como doutrina, agora sim, como doutrina espírita, ele reúne uma quantidade, um volume de conhecimentos e de ensinamentos e nos oferece. E a estruturação aconteceu nas 5 áreas básicas, nas 5 obras básicas, começando pelo Livro dos Espíritos, e cada segmento, cada parte do Livro dos Espíritos se transformou num outro livro, como o Evangelho dos Médiuns, e todos os que formam o pensamento espírita, ou kardeciano. Feito isso, organizado desta maneira, nós tínhamos agora o ensinamento organizado nas folhas de alguns livros, organizados nas ideias dos espíritos, traduzidas por médiuns, por outras pessoas, mas de orientação espiritual, dos espíritos amigos. Não significa dizer, entretanto, que bastaríamos ter a organização kardeciana, não bastaria ver a compilação do Espiritismo e a figura física de Allan Kardec. Senão, nós poderíamos admitir que a fidelidade doutrinária bastaria ter um índice, um index espírita. É só isso. Não nos basta. O que nos dificulta não é a falta de conhecimento. Todos temos esse conhecimento, até porque nascemos, através da lei natural, com esses fundamentos espirituais da retidão ou não, inclusos na própria criatura espiritual. Então não é o fato de conhecer o Espiritismo, não é o fato de saber o que está escrito nos livros espíritas, não é lembrar de todas as questões, das 1019 questões no término do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos amigos espirituais se é possível dividir os espíritos em grupos, eles respondem que isso não é fácil, porque a distância, o limite entre um e outro, no ponto de vista do desenvolvimento, é muito próximo, mas ele poderia, dada a insistência de Kardec, tentar uma organização simples. E nesse caso, a primeira categoria são os espíritos mais imperfeitos, ainda iniciando a sua progressão espiritual, como este que vos fala agora. Por exemplo, uma das características dessa categoria de espíritos são espíritos que conhecem, mas não compreendem. É diferente. Conhecer e compreender. Porque o conhecimento ele é muito intelectual, ele é cognitivo. Eu posso, através de metodologia, conseguir que a pessoa conheça. Agora, dela conhecer, para ela compreender, e mais ainda, de depois de compreendido aplicar, é que fica mais difícil. Que é a nossa dificuldade. Não é mais conhecer Jesus, o Evangelho de Jesus, ou a Bíblia. Isso não é. Nós já nascemos com as leis morais inclusas na criatura espiritual, porque somos criaturas de Deus. E nada que vem do Pai seria diferente. Nós, na realidade, não somos maus. Nos equivocamos por ignorância. A espiritualidade tem uma forma de contabilizar a nossa encarnação muito interessante. Quando nós nos equivocamos, para eles, espíritos, somos apenas pequeninos em aprendizado. Mas quando fazemos qualquer movimento no sentido da melhora verdadeira, isso é maximizado, é multiplicado por 10. E tem um tamanho muito grande, porque a criatura melhorou moralmente. A criatura, de fato, como vimos aqui nas palavras iniciais, modificou com 20 anos. Que são 20 anos? Né? Que tempo é esse? Pois bem, a proposta espírita traz, em todo esse bolo, um conhecimento, um conjunto de orientações. E essas orientações são as que nós usamos hoje.
são as que nós lemos em todas essas obras básicas, em todas as casas espíritas, no mundo inteiro. Se é assim, se as obras estão escritas, se há uma federação espírita brasileira, por que conversarmos hoje sobre fidelidade doutrinária? Qual é esse objetivo? Talvez não precisasse. Está tudo escrito. Tem literatura, tem as casas espíritas, está pronto. Mas há um fator que temos que considerar. Os obreiros, os tarefeiros, nós, os tarefeiros, nós, as criaturas que vamos folhear, conversar e divulgar a doutrina dos Espíritos. Chico Xavier falou isso, Emmanuel também. A responsabilidade que temos através do que escrevemos, através do que falamos, porque criamos imagens mentais naquelas criaturas que nos ouvem. E não estamos falando apenas do pequeno número de encarnados presentes, mas muito mais. Do que é que estamos falando? Porque quando falamos da doutrina espírita, mobilizamos na criatura espiritual sensações, sentimentos, pensamentos e até estabelecemos algumas crenças que passam a ser verdades para aquelas criaturas. Olha a responsabilidade do que significa divulgar a doutrina dos Espíritos, traduzidas ou codificada, melhor dizendo, por Allan Kardec. Talvez aí seja o elo, a ligação, a porta que separa tudo que falamos até agora e efetivamente o tema fidelidade doutrinária. Porque o que está escrito, o que está registrado, tem sido confirmado pelos amigos espirituais em todos os outros livros sérios que vêm depois. E o que falta então é a nossa aplicação daquele conhecimento espírita para atingirmos o objetivo fim, qual seja aprimoramento moral da criatura. Porque se a criatura se aprimora moralmente, é ato contínuo, é impossível deter esta lei chamada lei de progresso, terceira parte dos espíritos. É impossível, porque se uma criatura evolui e cresce, quem está ao seu entorno, abduzindo, abrindo os braços, quem estiver nessa área, é também necessariamente envolvido na melhora. Não pelo discurso, não pela letra fria, mas pelo exemplo da criatura. Como escutamos aqui da questão moral. É muito difícil conviver com alguém que você admita que o companheiro está melhorando, que o companheiro está se esforçando sinceramente para domar suas más inclinações e não se sensibilizar com isso. Arrasta multidões, é verdade mesmo, é verdade. Né? Então é essa a proposta, que cada criatura se melhore e o seu núcleo, através da lei de sociedade, e é uma lei, não adianta que contra essa não dá para revogar, é uma lei universal, é uma lei de amor, cada criatura em melhora envolve os seus, os próximos. E daqui a pouco, companheiros, é a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, os continentes, o planeta. Evolução planetária, Gênese. E assim os planetas evoluem, crescem e melhoram. Porque o objetivo da melhora espiritual não é para o espiritismo, nem para o espírita. É uma lei de Deus universal e todos estamos subordinados igualmente a esta lei, tão amorosa por isso. Pois bem, essa talvez seja a preocupação, no melhor sentido da palavra, de nós conversarmos sobre a fidelidade doutrinária, a fidelidade da doutrina espírita. Mas não estamos falando aqui só da fidelidade do texto, porque senão, amigos, desfraudamos a bandeira da fidelidade sem fraternidade. E aí andamos na contramão do próprio Espiritismo e, se posso falar, do próprio Mestre Jesus. Porque em momento algum, em nenhuma das suas orientações vividas, não faladas, vividas, na sua última estada no planeta Terra, ele só tentou o tempo todo dar exemplo e falar de unidade, unificação, aproximação. Tá aí, talvez por isso, termo fidelidade seja o mais adequado.
Porque a fidelidade à doutrina significa a fidelidade aos preceitos da doutrina, que nada mais são que os preceitos evangélicos trazidos por Jesus, Espírito mais perfeito que houve aqui. Essa é a fidelidade doutrinária. Agora, não há como ser só fiel à orientação evangélica de Jesus se nós não exercitarmos verdadeiramente o perdão, o nosso perdão, a paciência para com o outro, a compreensão de que estamos em jornada reencarnatória e aprendizado. Quem somos nós? Que criaturas somos? Estou falando de mim. Quem somos? Nós, para às vezes, muito apaixonados, pelo movimento ou pela doutrina, nos afastarmos. Isso seria a antítese, o contrário do que Jesus pediu e a própria doutrina. Então precisamos sim, de certa forma, nos envolver com o conhecimento da doutrina para discutirmos. Então, por isso, a orientação básica, amar a Deus e amar ao outro como a ti próprio. E a orientação espírita, espíritas, orientação primeira, amai-vos. E a segunda, instruí-vos, estuda. Não é o estudo pelo estudo. É porque se eu estudo a doutrina, se eu estudo as obras basilares da doutrina, as obras básicas da doutrina, eu tenho condição agora de me sensibilizar em espírito sobre as verdades espirituais. E aí, envolvido por essas verdades, optar ou não pelo caminho que vou tomar, da melhora ou não. É absolutamente livre, é voluntária, mas é justa. Vejam a proposta espírita. A necessidade do conhecimento para que não nos deixemos levar pela essa enxurrada de publicações, inclusive em nome do espiritismo ou dos espiritualistas. É ter o crivo do conhecimento para podermos analisar com critério fraterno aquilo que estamos lendo. Porque parece que houve uma percepção que se tornou um grande filão a questão do conhecimento espiritual. Mas não há o que temer nem preocupar, é movimento, é processo. Precisamos vivenciar e experimentar para que sintamos em nós a necessidade do reajustamento, do realinhamento às leis do Pai, que são os justos da Bíblia. Os justos herdarão, justos de quê? Os ajustados às leis de Deus, porque esse é o caminho. A forma que vamos escolher, quanto tempo, mais difícil, mais árido ou não, depende da nossa própria história espiritual. Porque a encarnação de hoje é o reflexo de tudo que fui, todas as vivências que tive. E a encarnação seguinte estará absolutamente atrelada às outras, bem como a esta atual. Então é a criatura escrevendo a sua própria vida. Por isso, então, André Luiz nos recomenda que nós, assevera, nós herdamos, somos herdeiros das nossas próprias atitudes e atos. É a criatura escrevendo a sua vivência. Pois bem, a fidelidade doutrinária, então, resguarda em nós os conhecimentos, não por eles, puramente, mas para que nós possamos aplicá-los no dia a dia de nossas existências. E para isso temos que ter muito bom senso, muito conhecimento e muita tranquilidade, inclusive para conosco. Como dizem alguns amigos espíritas, estudar para conhecer, conhecer para discordar e discordar para confluir. A discordância, a diferentes pontos de vista, não são maus nem bons, assim como a polvo e o dinheiro, nem mal nem ruim, como diz o Albino Teixeira. Não são. A forma de usar é que é a grande questão. Então, alguém ter uma opinião diferente da minha, alguém ter uma opinião divergente às vezes, não significa que a dele é a pior ou a minha a melhor ou vice-versa. São no mínimo e tão somente diferentes pontos de ver, diferentes pontos de vista de uma mesma situação. Cada criatura é uma biografia.
É o retrato de encarnações diversas. Qual o problema de divergir? Nenhum. Se nós tivermos a paciência, a indulgência, a boa vontade, a benevolência que o Evangelho recomenda, teremos a tranquilidade espiritual de ouvir o companheiro, de conversar, debater. E depois do debate, é muito melhor, mais cabeças pensantes. Só estou falando das encarnadas, hein? Afora toda a contribuição espiritual quando nos colocamos no trabalho sério. Conversamos, maceramos e concluímos. A história da nossa humanidade é assim, de um jeito mais traumático ou menos, mas é um processo que precisamos viver. E aí, então, como havíamos dito, vamos utilizar um capítulo do livro Jesus no Lar, aproveitando a fotografia de Chico Xavier e do espírito Ney Lúcio, que é o que escreve. Gostaria de me lembrar de um capítulo, é o capítulo 47. Algumas vezes eu me torno muito repetitivo, talvez por conta dos cabelos brancos, indicando, né, a necessidade, mas eu prefiro acreditar que é por gostar desse capítulo. Nessa breve história, muito simples, né, não simplista, simples, conta a história de um homem que ele tinha como trabalho, né, como função laboral, ele era um grande reformador, ele era um consertador de coisas. Vivia disso, fazendo esses ajustes e reformando. Então, um enviado dos céus, um anjo, procurou esse profissional, pedindo a ele que pudesse trabalhar junto com a espiritualidade na reforma, na melhora das criaturas, para que elas então, depois de buriladas, depois de trabalhadas, pudessem alcançar o reino dos céus. Esse trabalhador, como era o seu ofício fazer isso, não se sentiu muito testado. Falou, eu já faço isso, não tem problema. Eu aceito o convite. Vamos então ajudar na melhora da criatura, colocá-la bem no prumo, para que ela possa agora ascender aos céus. Muito bem. Trouxeram então o primeiro rapaz que tinha uma deformidade nos membros, e esse trabalhador usou os seus instrumentos de trabalho, quais fossem martelo, serrote, chave de fenda, e se lançou à reforma, à melhora da criatura, intensamente. Apesar, meus amigos, de todos os gritos e de pedidos de clemência daquele que estava sendo consertado, entre aspas, o trabalhador, cioso, ciente do seu trabalho e acreditando que o seu trabalho era o melhor trabalho, que ele estava contribuindo muito para a melhora da criatura, ele simplesmente desconsiderava os pedidos de clemência e fazia o seu trabalho efetivamente. Pois bem, terminado o trabalho, o anjo retornou e levou aquela criatura aos céus. E assim ele foi fazendo pessoa a pessoa. Não é? Um outro tinha um rosto meio assimétrico, uma orelha implantada um pouco para baixo, o olho um pouquinho puxado, um dedo, e ele se lançava ao conserto, mas ele queria era atingir o objetivo, que era melhorar a pessoa para ela seguir. E assim trouxeram várias pessoas, pessoas com chagas, e ele queimava aquelas chagas, e ele não tinha muito critério do ponto de vista de misericórdia. Mas bem, fez o trabalho dele. Findado alguns anos da tarefa, ele, o consertador, manifestou o desejo de agora, como os outros, ir ao reino dos céus. Aliás, se julgava bastante merecedor, tendo em vista toda a colaboração e contribuição durante tantos anos dessa tarefa. O anjo então retornou à terra naquele momento, acatou o pedido do consertador, mas disse a ele, olha, você sabe, a lei é igual para todos. Então agora vamos dar uma avaliada em você, para ver se você está em condição de ir. E aí ele ficou um pouco ansioso, naturalmente, né, testado, avaliado, e viram que tinha algumas imperfeições. Ele então falou, olha, deixa comigo, se eu consertei todo mundo, eu me conserto, e depois, tá bom, se lançou a tarefa. Só que pela primeira vez, ele sentia nele o ardor do serrote, a dor da martelada, né? A dificuldade de colocar no prumo com a força do torno, materiais que ele utilizava. Enfim, na tentativa de ajustamento, ele acabou sofrendo, cansando, desestimulando e também se revoltando contra a própria divindade, contra aquele critério agora
sobre ele próprio. Na vinda, então, do anjo, o anjo teve dificuldade de reconhecê-lo, tão tamanha as suas tentativas de reforma. E aí disse a ele: meu amigo, infelizmente, desta maneira não dá. Vou então procurar um outro consertador para lhe consertar, e aí você retorna ao mundo espiritual, aos céus. Pois bem, nessa historinha, como dissemos antes, simples, ela indica que muitas vezes, a maioria das vezes, ninguém questiona a nossa vontade, o nosso empenho, o nosso desejo da fidelidade doutrinária. É justo e deve ser. Mas a maneira de nós fazermos essa tarefa, o modo, ele envolve diversos fatores que nós não podemos deixar de lado. Ou não devemos, melhor dizendo, desculpe, não devemos deixar de lado. Na tarefa da reforma íntima de cada um de nós, na tarefa de ombrear com o companheiro que está na caminhada conosco, há que ter, antes do desejo do bem, de melhorar o companheiro, ou aqueles que dividam conosco o espaço, não nos esqueçamos de que o outro, o Senhor é o outro para mim, mas no mesmo momento eu sou o outro para Ele. É só mudar o lado, o ponto de vista. E nós estamos aqui justamente para isso, para através de uma outra lei de sociedade, conseguirmos contribuir no melhoramento, no entendimento do companheiro. Somos espíritos em jornada encarnatória. A maioria de nós, acho que posso dizer isso, não está ainda no momento da perfeição espiritual, nem ainda completamente criaturas ou homens de bem, mas estamos no processo e chegaremos certamente, é uma lei também, de progresso. Se nós estamos nessa caminhada, cabe não esqueçamos disso, e usando de toda, novamente, misericórdia, indulgência e paciência, assim como precisamos que os outros usem para conosco, usarmos para o nosso próximo da nossa família, o nosso próximo do meu trabalho, o nosso próximo da casa espírita, o nosso próximo de outra casa espírita, o nosso próximo de outra unidade da federação. Precisamos, companheiros, para que aí sim estejamos e sejamos fiéis à doutrina de Jesus, traduzida pelos Espíritos. E ela é, por si só, uma doutrina de amor e de muita compreensão para todos nós. Porque se tivermos esse entendimento do que precisamos, se tivermos pelo outro aquilo que desejamos que o outro tenha por mim, se nós nos despimos de todos os sentimentos de vaidade, de orgulho, que algumas vezes mobiliza nossas mentes e corações, nós aí sim estaremos fronteiriços no limite da nossa melhora interior, da nossa melhora moral, que, como dissemos antes, era o objetivo do Espiritismo quando chegou. Ele veio naquele momento porque agora estávamos mais maduros, mais amadurecidos para a proposta espírita, mas não a proposta espírita apaixonada, porque apaixonar-se, não sei se já experimentaram, paixão é uma sensação que tira a nossa capacidade da lógica, Nós ficamos, abre aspas, cegos, envolvidos pela emoção, o que às vezes pode acontecer conosco. Paulo era assim, Saulo de Tarso, ele acreditava que estava fazendo um bom trabalho, matando cristãos. Ele acreditava na sua fé, depois entendeu de outra maneira e usou a mesma fé, agora para ser o maior divulgador do Evangelho de Jesus. A mesma criatura, o mesmo Espírito, só precisava reorganizar, rearranjar os seus próprios sentimentos, as suas próprias emoções, para aí sim, no exemplo, no dia a dia, agir com fidelidade aos princípios da doutrina de Jesus. Então, analisar fidelidade doutrinária, usando todos esses amigos que nos orientaram e que nos orientam tanto, poderia ser a maneira de nos mantermos fiéis às orientações de Jesus
utilizando a doutrina dos espíritos ou o espiritismo como orientador, como esclarecedor, conhecendo, estudando sem cessar, discutindo, conversando com o outro como um igual e juntos encontrando o nosso caminho. Se nós olharmos o nosso planeta hoje, há pouco tempo vimos a Rio+20, por exemplo, há 20 anos um outro encontro, as criaturas estão percebendo que precisam se reunir e se unir num bom propósito, para a melhora do planeta. A mesma coisa faremos, e já estamos fazendo, do ponto de vista espiritual. Bem, mas essa compreensão do Espiritismo, ou esta compreensão de felicidade, eu ia falar felicidade doutrinária, o ato falho Bento, né? Porque um dos, está escrito no nosso cartaz, é lá, por um Espiritismo mais feliz. Né? Usarmos a fidelidade doutrinária para a nossa felicidade, para diminuir um pouco as nossas próprias arestas e nos condenarmos menos pelas nossas culpas, que às vezes nos encarceram em sofrimentos tão profundos que deformam tanto o nosso perispírito, causando tanta dificuldade de progressão espiritual. Nos libertemos através da felicidade de sermos espíritas. Às vezes, nós dizemos assim, mas o espírito é sempre carrancudo, ele é sempre sério, o espírito não canta, o espírito não ri, o espírito... Né? Como se houvesse uma determinação assinada pelo mestre de que fizéssemos assim ou fizéssemos assado. E não há nenhuma das religiões. Nenhuma. Toda criatura encarnada aqui está encarnada para ser feliz, para ser alegre. Já sabemos que a felicidade plena, aquela completa, absoluta, não é deste mundo. Mas não significa que devamos viver aqui entristecidos, amargurados, rancorosos ou remoendo, qual coruja aborenta, né? As coisas ruins. Não, não. Felizes por sermos espíritas, conscientes da espiritualidade e do que Jesus nos trouxe. Pois bem, se somos sabedores, ou se ouvimos, concordamos ou não com essas palavras iniciais, restaria agora a nós, nesse último terço de nossa conversa, pensarmos o seguinte: se é desta maneira, se a proposta espírita é o aprimoramento moral, se a forma e a maneira já está orientada na doutrina dos espíritos, o que mais nos dificulta o progresso? Por que é que travamos um pouco na hora, no momento em que nós precisamos fazer? De novo, Paulo analisa isso. Paulo diz isso. Por quê? Por que que eu sinto a vontade de melhorar? Por que que eu reconheço os princípios de Jesus como os verdadeiros libertadores da criatura? Mas na hora H, no momento em que deveria usar, sabe o que eu faço? Falo o que eu não queria falar. Falo o que eu não deveria ter falado. E deixo de falar aquilo que eu me programei o tempo todo para fazer. Não sei se a gente guarda semelhança, mas comigo bastante. Ele se prepara, eu sou espírito, eu estudo, eu compreendi o ensinamento, mas na hora o cão mau aflora em nós. Mas já sabemos, é só não alimentar o cão mau, só alimentemos o cão bem, não é? O cão do bem. E aí vamos então nesse movimento de melhora. Então essa é a grande pergunta que provavelmente nos façamos, todos nós, espíritas ou não. E os espíritas, no momento em que ele começa a vivenciar a doutrina, no coração e no espírito, ele chega nesse momento, nesse embate pessoal. E agora? Não é mais por não conhecer. Agora é se de fato vou fazer ou não. Se de fato vou tomar as minhas inclinações não muito nobres e como fazer isso. E aí, meus amigos, eu digo para todos, essa dúvida não é de agora, é uma dúvida antiga. Existia a cidade de Cafarnaum, onde o Mestre Jesus se reunia e fazia grandes estudos, grandes preleções, na casa de Pedro, Simão Pedro. Lá então ele se reunia, ele falava com as pessoas, e as pessoas bebiam as orientações do Messias, do Cristo, Jesus. Tinha essa oportunidade de ao vivo e a cores falar sobre isso. Bem, numa dessas reuniões, está escrito lá no capítulo 3 de Jesus no Lar,
Sara, esposa de Benjamim, era criadora de ovelhas, né, de cabras, melhor dizendo. E em dado momento da conversa, ela procura Jesus e fala assim: Jesus, a verdade é a seguinte, a gente tem escutado o Senhor falar as margens do lago, as bem-aventuranças, bem-aventurado para cá, bem-aventurado. A gente concorda, de fato o caminho é esse mesmo. Só tem um probleminha. Por que na hora eu dou uma, se ela estivesse usando as palavras de hoje, né, perdoe, eu dou uma travada? Na hora que eu tinha que de fato aplicar o conhecimento, eu dou uma vacilada e quando vejo, me tomo de novo num comportamento mental, né? Do ponto de vista digital, para não ficar tão ultrapassado, numa formatação do meu pensamento igual a de um tempão. Não sabemos nós, esse tempão é muito mais do que essa encarnação. Nós formatamos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. O sistema nervoso é assim. O sistema nervoso central, ele faz com que nós aprendamos uma determinada coisa ou situação, e toda vez que eu precisar fazer aquela, passar por aquilo novamente, ele não faz o raciocínio do zero, ele começa dali para frente. Já fiz isso. Talvez, por exemplo, você vai pagar uma conta de luz. A primeira vez que você vai, você não sabe de nada, onde é a fila, onde entra. Mas depois de feito, você aprende a fazer isso. O sistema nervoso nos facilita a vida por isso. Nós temos um repertório de tomadas de decisão que nós já experimentamos há várias encarnações. O que acontece agora, nesta encarnação, hoje? Quando eu me relaciono com uma pessoa, com uma situação, e aquela situação lembra uma situação parecida de vida no passado, ou nos passados, vem uma resposta formatada e prontinha para aquela situação. E aí eu aplico a resposta, eu dou aquele tipo de resposta, eu tomo aquela determinada atitude. 2 segundos depois eu falo assim: nossa, fiz de novo. Aí, novamente. Mas eu já aprendi lá no centro, não é? Não sei se acontece com vocês, mas assim a gente acaba fazendo isso. Por quê? Porque a formatação espiritual é reencarnatória. E o sistema nervoso vai lá no banco de dados dele: para essa atitude, esta é a resposta. Para essa situação, o comportamento ideal é este. E te disponibiliza. Mas vejam bem, o sistema nervoso não faz para você. Ele te oferece a bandeja da resposta. Você pega. Essa é a questão do espírito. Então o sistema nervoso é um órgão neurobiológico que nos facilita a viver. Graças a Deus, né? Já pensou, se cada vez que você digitar no computador, você começa lá do zero, como é que é mesmo agora? Não, você está fazendo, você aprendeu isso. E aí, meus amigos, cada um de nós, quando recebemos essa resposta, de pronto, devemos de fato, seguindo as orientações espíritas, pensarmos um pouco. Não toma uma decisão assim não. Analisa primeiro. Vê se esse tipo de resposta que veio à sua cabeça tão rápida é a melhor para a situação e para o momento. Faça a sua escolha. Lembra de João? Observa, vê se os espíritos são de Deus. Depois, vocês dão relevância ou não. Lembra da orientação de Kardec e de Emmanuel? Fica com o conhecimento. Emmanuel falou isso. Se um dia eu falar o contrário de Kardec, vocês fiquem com Kardec. Ou seja, temos que ter paciência e tempo para analisarmos essas respostas tão rápidas. É isso que nos diferencia dos outros animais do reino da natureza. É a capacidade de pensar, de julgar e tomar decisões, tomar atitudes. Pois bem, então, Sara, esposa de Benjamim, conversava com Jesus sobre Jesus. Eu já sei tudo isso, eu acho que já tenho conhecimento bastante, só que na hora eu não consigo plenamente. Na hora que eu tenho que tirar do que é meu, todo meu, para dar para alguém, aí fica difícil. Na hora que alguém pisa no meu calo, aí fica um pouco mais difícil. Eu queria conseguir, eu queria de verdade melhorar, Jesus. Porque, né, tempos passados, no nosso caso aqui, 2012, né, de verdade eu queria melhorar. Mas como é que eu faço? E aí aconteceu um silêncio lá em Cafarnaum, naquela casa, todo mundo olhando para Jesus, né? O que ele vai responder, né? O que ele vai falar? A gente quer saber logo a resposta, né? A fórmula mágica, que não existe, né? A fórmula é a escolha do pensamento nosso espiritual. Muito bem, o mestre olha para ela, então,
dá um sorriso e diz a ela: Sara, do que é que vocês vivem aqui nessa família? O que vocês fazem para viver? Ela falou assim: criamos cabras. E daí usamos o leite para alimentação e para produzir outros alimentos. Ele falou: pois bem, para que você faça a sua tarefa, aquilo que você já faz, Sara, e faz muito bem, o que você tem que fazer? Como é que é o seu dia a dia? Qual é a primeira coisa que você faz? Aí Sara vira para o médico e diz assim: olha, Jesus, a primeira, a mais importante de todas, antes de trabalhar com leite, é pegar a ânfora, o vaso onde a gente coloca o leite, e lavar bem lavado. Ele tem que estar muito limpo, Jesus. Porque se ficar um pouquinho do leite de ontem, ele estraga o leite todinho e aí eu perco toda a produção do leite. Então a primeira coisa é limpar bem esse vaso. E aí Jesus disse para ela: pois é, Sara, você faz a pergunta e você dá a resposta. Nós somos assim, Sara. Nós espíritos que estamos nos olhando agora através desses olhos físicos, nós somos assim. Nós somos essas ânforas, esses vasos sedentos, sediosos de conhecimento, precisando do conhecimento de mais alto para nos encher em plenitude como espíritos, e através desse leite agora bendito e santo, nós multiplicarmos esse leite para os alimentos do espírito, para a alimentação da alma. Mas precisamos limpar de verdade a ânfora, limparmos verdadeiramente o vaso, para que ele receba os conhecimentos da espiritualidade superior através da doutrina e de sua fidelidade, para que nós implementemos a melhora da criatura e atinjamos o objetivo das encarnações, que era o próprio objetivo do Espiritismo, a melhora moral da criatura, felizes. Complementando. Por isso, companheiros, segundo Lei Lúcio, é que nós somos assim mesmo. Nós às vezes temos decisões e comportamentos muito altruístas, muito carinhosos, muito benevolentes, e em outros completamente o oposto. Jaz ainda em nós esses dois, essa dubiedade de sentimentos, o leite novo da revelação espírita em nós, mas ainda fica um pouco do leite de ontem. Cabe a nós então, se julgarmos por bem, se for essa a nossa intenção verdadeira, se de fato nos sentimos espíritas, é compromisso com você e com os outros, que nós busquemos a limpeza da ânfora caprichadamente, caprichosamente, né? Sem nos determos em falsas justificativas, sem ou não aceitando mais ou exercitando a tentativa de não aceitarmos mais para nós mesmos algumas desculpas que há tantos anos, que há tantas encarnações nós utilizamos para nós, como se nos cegando um pouco, ou como se nós estivéssemos olhando sob um véu muito fino. Dá para ver o que está atrás do véu, mas não dá para ver tão bem quanto sem o véu. Talvez essa retirada, esse movimento de limpeza dos olhos espirituais, para que vejamos a verdade, e como diz no Evangelho, o conhecimento e essas verdades vos libertarão para uma vida espiritual melhor, encarnada ou não. No nosso caso agora, encarnada. Portanto, companheiros, o que nós podemos, além de agradecer a espiritualidade maior, além de agradecer a Deus, a Jesus, a Kardec, pela codificação kardeciana, não por ela friamente, mas por todos os frutos que o conhecimento da doutrina dos Espíritos nos oferece na busca da reforma moral tão esperada. E que se pudéssemos pedir alguma coisa nesse dia de aniversário, que é principalmente o dia de agradecer, né, é que nós tenhamos muita coragem, que nós tenhamos bom senso e senso bom, me permita esse trocadilho, para fazermos as nossas escolhas, não mais as escolhas físicas do corpo que serve de encarnação para o espírito imortal, mas a escolha do espírito para o seu próprio aprimoramento e de todos os que o cercam, dos mais próximos aos mais distantes. Que
que tenhamos sim vontade verdadeira de nos encararmos com quem somos. Quem somos nós? Não a imagem do espelho. Quem sou eu, espírito, agora, que venho a Ponte Nova conversar com outros confrades do movimento espírita? O que quero de fato da minha encarnação? Como atingir o objetivo desejado? E se para nós, se para cada um de nós, a doutrina dos espíritos for o orientador, o norteador para a busca verdadeira, sincera da reforma interior, para alcançarmos o aprimoramento moral, que nos lancemos à tarefa. Há dias em que será mais difícil, há dias em que prosseguiremos mais lentamente, mas como ensinam os nossos amigos, o importante é não pararmos, não estacionarmos em nossa jornada. Que possamos então, através do conhecimento doutrinário e do exercício verdadeiro de viver a vida em plenitude, como está em João, capítulo 10, versículo 10, que tenhamos vida, mas em abundância. Abundância de uma vida coerente, de uma vida séria, mas não uma séria triste, uma séria feliz, para que façamos do movimento espírita, antes de tudo, um movimento de renovação da criatura espiritual, regida pelas orientações do Mestre Jesus e destinada à felicidade. A doutrina espírita, ela é uma doutrina filosófica, que utiliza de experimentação científica, é verdade, mas para atingir uma consequência moral da criatura se melhorar. E é isso que desejamos para todos, é o que desejamos para nós. Agradecemos ao movimento espírita pela oportunidade do conhecimento, agradecemos a esta casa pela recepção tão carinhosa e envolvente que recebemos, a espiritualidade maior que nos ampara, que nos sustenta dia a dia, inclusive, principalmente, nesta manhã tão agradável aqui em Ponte Nova. No mais, companheiros, desejamos muita fé, muita paz, equilíbrio e confiança em dias melhores. Fé no futuro é a orientação dos Espíritos. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade do bem. Tenhamos um bom dia, vamos ouvir o nosso amigo Renan em poucos minutos. Muito obrigado, graças a Deus. Como Wanderson, eu também agradeço muito a oportunidade, porque quando a gente prepara um estudo, prepara uma palestra, a gente fala primeiramente para questões que calam muito fundo no nosso coração. Então não é à toa que esse convite chegou para mim, é falar de limpeza de alma, falar de algo que certamente nesse momento eu precisava de ouvir. Então foi muito bom preparar esse estudo, foi muito prazeroso, foi muito agradável. É com essa alegria que eu quero compartilhar ele com vocês, assim, me colocando nesse papel de instrumento mesmo. Porque o fato de eu estar aqui compartilhando, falando, problematizando questões, me traz do mérito, como diz o irmão Wanderson. É uma possibilidade que a gente tem de fazer a diferença. É a possibilidade que a gente tem de fazer a diferença para nós, primeiramente, e de compartilhar algumas questões, porque tudo que será falado aqui, vocês podem saber. Estou falando primeiramente para mim. É com essa verdade que eu quero estar aqui. Não é em um tom professoral, em um tom de ensinar, longe de mim. Eu quero compartilhar um estudo que vocês podem saber. Essa questão de limpeza de alma é uma questão que fala muito fundo para mim hoje. Eu acho que para todos nós que estamos aqui buscando Deus, não é só espiritismo, de forma nenhuma. Eu acho que qualquer busca por Deus é uma busca por limpeza de alma. Seja qual tipo de religião for, qual tipo de lugar, qual tipo de questão, qual tipo de contexto. E é sobre esse tema, né, que tem muita correlação com o tema que o Wanderson falou, comentei com ele aqui, a gente preparou essa palestra junto, parece. Né? Porque ele terminou, não sei se vocês repararam, ele terminou a fala dele citando a questão da limpeza. Então ele abriu o caminho para que eu pudesse agora falar a questão da limpeza. Eu nem conheci o Wanderson, né? Pelo menos com os olhos físicos, encarnado nessa vida, não conhecia. Então, eu queria,
dizer que essa imagem não foi escolhida aleatoriamente, essa imagem dessa borboleta, não sei se está para todo mundo ver, que é uma imagem muito bonita, que traz para nós, sugere para nós essa ideia de transformação. É de algo que rasteja, que está no chão como uma lagarta e que precisa se revestir de um determinado tipo de processo para que possa alçar voo. Uma lagarta não se transforma numa borboleta, seguindo o exemplo da natureza, de uma hora para outra, sem esforço, sem reclusão, sem concentração, sem silêncio. Em silêncio, a maioria daqui está, prestando atenção, ouvindo atentamente o que eu estou dizendo. Mas é um silêncio interior, um exercício de silêncio interior. Por isso eu vou convidar todos que se sentirem à vontade, os que não se sentirem, permaneçam como estão, mas para fechar um pouquinho os olhos. Vamos olhar para essa imagem dessa borboleta e vamos fechar os nossos olhos físicos para que a gente possa pensar um pouco sobre o real valor que a gente dá às coisas. Então, eu quero convidar todos que estão aqui, encarnados e desencarnados, principalmente desencarnados, a relembrar o primeiro dia em que o conhecimento espírita fez sentido na vida de vocês, na nossa vida. Não sei se é o primeiro dia que vocês foram à casa espírita, mas vamos puxar aí da memória, com olhos fechados ou abertos, esse primeiro dia em que vocês tomaram consciência desse conhecimento libertador. Não sei se é um dia, pode ser uma época, pode ser um ano, pode ser uma ocasião específica, mas certamente nesse momento algo de muito especial aconteceu na vida de cada um aqui. É um momento que demarca um antes e um depois. Certamente. Algo diferente aconteceu. E mais, não vamos falar só do conhecimento espírita. Vamos falar dessa certeza de algo maior, da certeza que existe uma vida que é muito maior e que é a vida verdadeira, a que todos nós um dia vamos voltar para ela, e aos desencarnados que estão aqui, que já estão nessa vida. E vamos perceber a importância desse dia. Vamos entender o quanto seria diferente a nossa vida sem a oportunidade desse conhecimento. Para quais caminhos poderíamos ter tomado, ter seguido. Então, é com esse silêncio, desse dia, desse momento, desse entusiasmo, desse desejo de transformação, desse desejo de busca de uma vida melhor, uma vida mais solidária, mais fraterna. É com esse propósito, com esse espírito, que eu quero que cada um retraga para esse momento aqui hoje, que é um momento de comemoração. E quando a gente comemora, a gente refunda as coisas, né? O momento do aniversário é um momento em que a gente olha para o antes e projeta o depois. Então é muito importante a gente não perder de vista esse sentido. Muitos de nós aí estávamos desesperados, sem compreender a nossa vida, revoltados, tristes, praguejantes contra Deus, e de repente o conhecimento espírita, para todos nós que estamos aqui, ou o conhecimento cristão, que na verdade o espiritismo não é um conhecimento, é o conhecimento cristão, é o Cristo redivivo. Nesse momento a gente tem a possibilidade de fazer a diferença. Então agora eu convido todos a abrir os olhos novamente, para a gente, com esse espírito, prestar um pouquinho de atenção nessa borboleta e nessa limpeza de alma, que é algo que é um convite de Cristo e que o conhecimento espírita faz para nós. É uma busca incessante que nós temos que não perder de vista. Porque é muito fácil a gente dispersar o nosso caminho com as nossas programações, as nossas formatações mentais. É muito mais fácil a gente segui-las, porque elas já estão guardadas entre nós. O difícil é fazer a diferença para limpar essa nossa alma. Só que eu fiquei pensando, como começar a falar de limpeza de alma? Aí eu pensei que eu poderia falar o que não seria uma boa limpeza de alma, e que muitas vezes nós nos enganamos também, achando que vamos limpar a nossa alma, e o que nós estamos fazendo mais do que nunca é nos esconder de nós mesmos. Então olha só, o que seria uma alma em situação de limpeza? Eu nem coloquei alma limpa. Alma limpa, né, seguindo essa metáfora, eu acho que nós estamos indo muito longe. Não é nenhum problema isso, né? Nós não temos que nos punir por isso. Está todo mundo longe mesmo. Todo mundo que está aqui está longe.
Agora, uma alma em situação de limpeza é algo que nós certamente podemos já estar. Se nós estamos buscando algo maior do que essa vida, do que os nossos olhos enxergam, do que o nosso nariz sente, do que os nossos ouvidos ouvem, se nós estamos buscando sensibilizar a nossa alma para algo que transcende a mera esfera da matéria densa, nós já estamos certamente nessa busca de uma alma em situação de limpeza. Bom, e aí eu tentei buscar alguns sentimentos, porque eu pensei, olha, eu não sei o que é uma alma em situação de limpeza, né? Eu não tenho um conceito absoluto. A gente não pode virar e falar assim, alma em situação de limpeza é isso. São pontos de vista, como disse o Vantas, né? E alguns pontos de vista me pareceram muito relevantes, porque eu pensei, gente, uma alma em situação de limpeza é uma alma que primeiramente está em paz consigo mesmo, com suas escolhas e com seu caminho. Em paz não significa inerte. Ela está inquieta, porque ela está em situação, ela está na busca. Então eu pensei em trazer alguns sentimentos, para a gente pensar no que seria essa busca, para todos nós. Eu falo muito claramente, gente, é uma escolha que eu fiz, né? Não é uma escolha absoluta, não com todos os sentimentos aqui, mas eu também me deixei levar pelo tema da palestra e falei assim, bom, deixa eu me sensibilizar primeiro. Deixa eu ver o que me sensibilizaria para eu tentar compartilhar com vocês aqui hoje. Então eu busquei algumas fotos, eu gosto muito de imagem. As imagens, elas são capazes de mobilizar em nós sentimentos muito bonitos. Então, fui no nosso bom e querido Google e fui colocando algumas coisas lá e fui baixando algumas imagens. Olha essa imagem. Uma criança tomando banho de chuva. Gente, que situação de limpeza, né? Mais espontânea, mais inocente, mais natural. Imagina a gente estiver chovendo, né, e a gente puder, a gente ir lá tomar um banho de chuva, que delícia, um banho de mangueira. Então essa inocência, esse sentimento me pareceu um sentimento de limpeza, um sentimento que nos traz uma situação de limpeza. Esse sentimento dessa criança se divertindo nessa água. O sentimento de você poder admirar um pôr do sol ou um nascer do sol é um sentimento que traz uma presença inigualável, que nenhum outro sentimento é capaz de nos trazer em nenhum outro lugar. Observar o sol que nos alimenta, que faz com que a vida, mais do que nunca, permaneça nesse planeta, um sentimento simples, singelo, nada muito espetaculoso, basta apenas olhar e se entregar. E nesse caso, abrir os braços, né, para sentir a energia, a atmosfera. Bom, isso me pareceu uma alma, mobilizar o sentimento que traz uma alma em situação de limpeza. O mesmo, né? Essa menina abrindo os braços e correndo aí no Campo Verde, sentindo um ar puro, coisa que as nossas cidades hoje nos trazem cada vez menos oportunidade de sentir. Essa liberdade, essa espontaneidade diante do ambiente natural, diante do verde. Bom, me parece uma alma em situação de limpeza. Essa aí, mas essa alma aí tem situação de limpeza. O que mais me chamou a atenção nessa foto foi a entrega. A entrega de alguém que está pulando numa piscina. Alguém que, obviamente, sabe que vai cair aqui, mas que se entrega no momento do ar. Não segura, não controla, está lá. Se vocês forem observar, talvez não dê para ver daí, o semblante dessa pessoa é um semblante sereno. Se entrega ao pulo, se entrega ao ato que está fazendo, medindo as consequências. Ele está pulando a terra, né? Está pulando na piscina, mas está se entregando. Bom, a entrega me pareceu um sentimento que mobiliza em nós essa situação de limpeza. Essa imagem me chamou muita atenção. O que me transpareceu nessa imagem? Equilíbrio e saúde. Uma pessoa que não tem saúde não dá conta de fazer isso, né? Não dá conta de se equilibrar. Quer dizer, tem um esforço. Não é uma inércia. Não é uma pessoa parada, assim, inerte. Nenhuma dessas fotos, mesmo a contemplação do pôr do sol, algum movimento estava acontecendo ali. Algum movimento de tirar o leite velho, talvez, para colocar um leite novo, né? E aqui me pareceu que saúde e equilíbrio são questões fundamentais que demonstram uma busca por uma limpeza de alma. Olha essa foto. Não precisa dizer nada, né? Deitar
a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade é uma sensação que nos traz limpeza. Não significa acertar, mas significa fazer o que a gente dá conta de fazer. Se a gente fala, olha, eu fiz o que eu podia, o que eu não podia, e se deu errado porque eu não estava no meu alcance, é uma coisa que me traz serenidade. Essa imagem me trouxe isso. Olha só, você poder deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, obrigado por esse dia, apesar dos meus equívocos, foi mais um dia de aprendizado, eu fiz tudo o que eu podia, o que eu não podia, porque eu não sabia, é porque eu preciso de aprender, é porque eu trilho ainda o caminho da ignorância e estou tendo a oportunidade de crescer e de aprender. Essa foi uma das imagens que eu mais gostei. Essa imagem também me pareceu muito forte. Vejam só, um mestre que lava os pés dos seus discípulos, não é? Ao invés de Jesus estar lá, venham lavar os meus pés, não. Ele lava os pés dos seus discípulos. Que mestre é esse? Que subverte a ordem, que muda a lógica, que ao invés de se colocar numa relação de opressão, se coloca numa relação de libertação para falar, olha, vocês são meus irmãos, é por isso que eu vou lavar os seus pés. Então, os 12 apóstolos estão aqui e Cristo lavando os pés. Não é Cristo, é esse mestre, esse Espírito mais perfeito que nós tivemos condição de ter contato por meio das suas palavras. Não sei, talvez muitos de nós estivéssemos lá naquele momento, mas vejam só que imagem que traz uma situação de limpeza, de doação. Então, limpeza de alma não é algo só para nós, é algo que nos faz. Eu vou falar o tempo todo falando da palestra do Wanderson, porque, como eu disse para vocês, foi impressionante a conexão que houve aqui hoje. Nós somos em sociedade, nós somos submetidos a essa lei de sociedade. E a sabedoria do mestre está justamente em entender que se doar é também um ato de limpeza, não só do outro, mas de si próprio. Por fim, essa imagem dessa pomba, uma imagem de liberdade, me trouxe um sentimento assim, olha só, poder alçar um voo diante de uma imensidão infinita. É uma ideia que me pareceu muito relevante para a gente compreender limpeza de alma, limpeza. Esse movimento que nos faz sair do lugar, esse movimento que nos faz tirar coisas que estão lá agarradas, velhas, dando teias de aranha, para que a gente possa sair e voar. Bom, após olhar para essas imagens, eu pensei, o que nós podemos falar? E aí eu me ative muito ao Evangelho segundo o Espiritismo, porque um tema que me pareceu muito forte para falar aos nossos corações. Então foi no Evangelho, a minha palestra foi inteiramente baseada no Evangelho segundo o Espiritismo e alguns trechos de alguns evangelistas, para tentar fazer com que esse conhecimento e essa formatação possam tocar o nosso coração. E eu gosto muito de imagem, vocês vão ver. Eu acho que a imagem ela tem uma capacidade de nos fazer fixar o conteúdo. E eu fiquei pensando, se tem a limpeza, o que nesse caminho de busca em torno de algo melhor nos faz achar que é limpeza e que na verdade é uma pseudo-limpeza, é uma falsa limpeza. E eu me lembrei muito dos fariseus. Então essa imagem, essas pessoas com essas máscaras, não é por acaso. Porque quando a gente adentra num movimento religioso, seja qual for, nós vamos conviver com pessoas, nós vamos conviver numa sociedade. E os fariseus naquela época representavam uma seita judaica que compartilhava, que formava uma sociedade e compartilhava uma outra sociedade mais ampla. Então Kardec nos fala, lá na introdução do Evangelho, segundo o Espiritismo, fariseus, uma seita judaica desaparecida após 70 anos depois de Cristo. Agora, o que mais me chama a atenção ao falar dos fariseus? Os fariseus, segundo Kardec, lá no mesmo trecho do Evangelho, eles detinham a crença que o conhecimento da lei é suficiente para provocar limpeza. Olha só como é que tem a ver com as coisas que o Wanderson falou. Conhecer a lei é suficiente para provocar limpeza. Então era um grupo que travava debates intermináveis sobre aspectos religiosos, né? Mas não eram debates em busca do crescimento daquele grupo, como o Wanderson colocou.
Porque diferentes todos somos. Né? Uma vez eu escutei uma frase, né? Ponto de vista é a vista de um ponto. Então, se você tem um ponto de vista, você está vendo desse ponto. E o outro está vendo desse ponto. E se você pode compartilhar esses pontos de vista para o crescimento comum, ótimo. Só que os fariseus o que faziam? Travavam debates para exaltar a si mesmos, naquela sociedade que eles constituíam. Né? Os doutores da lei eram aqueles que travavam debates, cujo retorno, o resultado desse retorno, era apenas para si, não era para o grupo. Né? Ganhei de fulano, oba, estou aqui melhor, estou aqui por cima. E tinha um olhar voltado para si mesmos. Essa imagem da máscara também não é por acaso. Vamos lembrar de Mateus, capítulo 23, versículo 27, quando Cristo diz, né, com muita veemência: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, pois são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Isso não é limpeza. Os fariseus não faziam limpeza, pelo menos esses fariseus, os mais radicais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o exemplo, para a gente não generalizar situações. Né? Mas a esses fariseus que Cristo se referia, são fariseus que não provocavam limpeza. Eles colocavam máscaras limpas, puras, sem expressão, máscaras que os distanciavam dos seus irmãos, que os colocavam numa situação superior, máscaras fantasiosas. Então, o que era limpeza para os fariseus? Limpeza é uma externalidade social. Basta, né, assim, para ser limpo, não precisa tirar máscara. Basta a aparência. Isso, gente, não é tão simples de entender. Eu estou passando muito rápido por isso. Estou tentando buscar um perfil psicológico, um tipo que existiu na época do Cristo e que ele trabalhou para mobilizar sentimentos em nós. Né? Então, quando eu falo assim, basta aparecer, não é tão simples assim, eu vou aparecer, não é isso. São dilemas profundos que a criatura vivencia. De não se assumir, de não se olhar, de ter medo de si próprio. Então, eu estou passando por isso rápido, mas eu sei que a questão é complexa. Não é simplesmente basta aparecer. Tem pessoas que vivenciam dilemas complexos e profundos e que colocam as máscaras porque têm medo de si próprias, mas que acabam no grupo agindo como fariseus. Limpeza é uma aparência diante dessas pessoas que contam, dessa sociedade. Limpeza é como a vestidura de máscaras. Né? Então, a gente, quando está diante do conhecimento espírita, conhecimento cristão, dá vontade de mudar, dá muita vontade de fazer diferença. Nossa, como o Wanderson falou, que vontade de fazer diferença, mas não dá para pular de uma hora para outra. Porque senão nós vamos assemelhar aos fariseus, que vão enganar nós mesmos. Nós estamos dando saltos demais. Espera lá, não dá para ter uma cobrança exagerada em cima de nós, mas também não dá para deixar de nos cobrar. Só que tem que ter cuidado com esse tipo de comportamento. Um comportamento é o mais fácil. O que é o mais fácil? Você pega um conhecimento religioso, cristão, espírita, católico, evangélico, adota uma máscara, mas por dentro está lá, remexido de complexos, cheio de dilemas, sem um pingo daqueles sentimentos que nós começamos a falar sobre eles hoje. Limpeza para os fariseus significava a prática de obrigações sociais com fins de reconhecimento. Se um boi caísse no buraco no sábado, o boi ficava lá. Hoje é sábado. Não vou tirar. Santifica-te o teu dia de sábado. O que Cristo veio fazer? Cristo vem arrebentar com essa lógica. De um modo sereno, de um modo tranquilo. Ele não travou guerra contra esses fariseus, como muitos outros judeus esperavam, inclusive Judas, que queriam um confronto político, que esperava do Cristo esse confronto armado, esse confronto político. Ele não. Ele não deixou de se posicionar, mas ele não bateu de frente. Ele foi verdadeiro, ele foi sincero, mas ele não bateu de frente. Né? Bateu de frente, mas não bateu de frente no sentido de guerrear. Né? Ele teve a serenidade para se posicionar. Onde eu quero chegar com isso? Os fariseus tinham um vazio, o dever que eles cumpriam é um dever vazio. Né? Essa coisa de cumprir obrigação. Vamos transportar um pouco para nós. Né? Eu vou no centro que eu tenho que ir, eu vou tomar passe que eu tenho que tomar, eu vou ler o evangelho do dia que eu tenho que ler. Que bobagem. Não funciona. Não está transformando nada.
Se não tem sentido, sai da casa espírita. Vai para um lugar que te deixe melhor, vai para uma outra casa, porque a gente tem afinidades com grupos, com pessoas, com situações, isso é do ser humano. Agora, cair num dever vazio é agir como os fariseus, tanto do ponto de vista do grupo, como do ponto de vista de si mesmos. E aí eu pergunto para todos nós estamos enganando a quem? Quando nós adotamos essa postura, porque tem hora que eu adoto também, então, meu Deus, estou caindo nisso. Tá, gente? Estou falando para mim, pelo amor de Deus, estou compartilhando tudo. Eu estou enganando a quem? A mim mesmo, só se for. Né? Não estou enganando mais ninguém. A gente acha que a gente tem um poder de controlar as coisas, de criar as máscaras que ninguém vai perceber. Primeiro, que a gente esperta no mundo, né? Pessoas não são bobas, pessoas percebem. Segundo, os espíritos nos acompanham. O que Paulo fala, né? Nós estamos diante de uma multidão a nos observar. Essa multidão são as pessoas que estão aqui, mas são os irmãos desencarnados. O que adianta dentro de casa eu adotar uma postura e aqui no centro adotar outra, e aqui na rua adotar outra? Né? Eu estou agindo com os fariseus. Eu não estou dizendo que isso é simples, gente. Não é simples. Muitas vezes uma pessoa precisa de ajuda especializada. Falo por mim, né? Que já tive ajuda especializada, né? De profissionais que hoje, graças a Deus, existem para cuidar do nosso íntimo, para cuidar da nossa esfera psíquica, porque não é simples tirar a máscara. Não é tão fácil, mas é necessário e urgente. Olha só, que a alma pode ser limpa quando se encontra abafada por uma máscara. Não pode, gente. Não pode ser limpa. E esse perfil psicológico é um perfil muito perigoso. É o mais fácil para a gente cair. É o mais imediato, é o que está mais à nossa mão. Né? A gente colocar, né? E na hora, às vezes, de uma situação, né, trágica, a gente se posicionar como fariseus. Né? A gente perde a nossa dimensão humana que Cristo traz. Eu já vi várias pessoas, né? Fulano de tal passa por um problema. Ah, ele mereceu. Ah, gente, é um irmão. André Luiz fala para nós a agenda que está. Reconforte o caído. Você não sabe os dias em que seus pés tropeçarão. Então, olha só, é muito fácil a gente adotar essa postura dentro de uma casa religiosa e dentro da nossa vida lá fora também. Mas ela é perigosa, porque enquanto a gente adota essa postura, nós estamos abafando um monte de coisa. Né? Hamed nos fala nos livros dele. É preciso a gente conhecer os nossos sentimentos. Porque o conhecimento, como o Wanderson disse, é o mais fácil de a gente conhecer. Tem um trabalho aí que é natural e psíquico, de aprendizagem. Nós somos preparados para isso. Nós temos um sistema físico, biológico para isso. Agora, o mais difícil é a gente reconhecer o sentimento. É entender a raiva, trabalhar a raiva, entender a mágoa, entender os desajustes. É muito fácil falar assim, não estou magoado não, doido para matar a pessoa, mas está lá. Não posso, tenho que perdoar mesmo. O perdão não vem disso. O perdão vem de uma autenticidade e de um reconhecimento que ele errou sim, mas eu não posso julgá-lo nem condená-lo. Porque o aprendizado vem desse momento em que eu me coloco no lugar do outro, de alguma forma, se eu conseguir. Então, antes de tudo, não sejamos fariseus, fale isso comigo, tenta o tempo todo quebrar isso, porque não adianta, isso não nos leva a lugar nenhum. E aí, olha só, lendo o Evangelho e lendo um pouquinho, né, dos evangelistas, pensei, o que traria esse dever substância? Porque o dever é importante também. Não vamos achar que o dever não é importante. O dever é essencial para a nossa vida. Numa sociedade de direitos, nós estamos falando de uma sociedade em que grupos querem se posicionar e têm que se posicionar. Grupos tradicionalmente excluídos estão aí buscando reconhecimento, buscando o direito de se expressar. Né? Grupos de homossexuais, movimento negro, nós temos aí grupos de excluídos, comunidades rurais, movimentos de trabalhadores sem terra. Ótimo! Nós estamos sim que lutar pelos nossos direitos. Isso falando no nível macro. No nível micro, nós temos hoje PROCON, nós temos hoje um acesso à justiça muito mais facilitado que há 10, 20 anos atrás. Tem que melhorar, mas melhorou muito. Só que o que eu quero atentar? Numa sociedade de direitos, muitas vezes a gente esquece os nossos deveres. O direito não vem sem o dever. É uma dupla que caminha junto. E aí, do ponto de vista dos fariseus e dessa limpeza de alma, o dever não pode vir sem o desejo.
Ao olhar para esse olhar, me parecia um olhar de uma pessoa que deseja alguma coisa, deseja um caminho. Nós somos movidos pelo desejo, pela vontade, pela busca, muitas vezes não racional. Mas é o desejo que nos move, o desejo de mudar, o desejo de possuir. Tem desejos muitas vezes que nos vão levar para a máscara, mas é o desejo que nos move. Então, entender que um caminho para a limpeza de alma é compreender a dupla desejo e dever, é algo que me pareceu didático para ir lá na mensagem do Cristo. Fariseus pregavam apenas o dever. Cristo pregava o desejo e o dever. Olha só, João capítulo 5, versículos 5 a 6. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? Cadê o desejo daquela pessoa em ficar curado? Queres? Depois do versículo 8, ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma teu leito e anda. Ninguém vai levantar por nós. Ninguém. Se eu ajudo aqui a graça a levantar, eu vou ajudar um bocadinho, daqui a pouco ela cai, se ela quiser ficar caída. Então, antes de tudo, nós temos um compromisso conosco mesmo, de levantar. E detalhe, a continuidade dessa passagem, isso aqui foi um dia de sábado. Vocês imaginam os fariseus, né? Começaram a criticar. Ah, mas sábado? Tomar o teu leito? Hoje é sábado. E Cristo vem, continua pregando que o dever vazio não nos leva a essa limpeza de alma. Então essa imagem, eu achei essa imagem belíssima desse olhar. Vejam só, uma questão importante para a gente pensar. Nesse sentido, a limpeza de alma começa no desejo, mas ela se realiza no dever. O desejo por si só, a vontade, muitos de nós temos. Eu quero mudar, eu quero me modificar. Mas eu não tenho dever para comigo mesmo, antes de tudo. Como que eu posso alcançar essa mudança? E aí, quando a gente fala de dever, eu retorno à palestra do Wanderson, que ele falou de moral, e eu também vou falar. Nós também estamos aqui sem instrumentos de algo maior. Quando a gente fala dever, a gente cai na esfera da moral. Não é só na esfera do legal, não é só a lei. A lei, qualquer legislação, no fundo, ela diz de um certo e de um errado. Qualquer legislação. É certo por aqui, é errado por ali. É certo por aqui. Principalmente das leis de Deus, que nós estamos falando aqui mais propriamente. Né? Dever é isso. Essa esfera que o tempo todo a gente se pergunta: foi certo o que eu fiz? Foi errado o que eu fiz? Se a gente quer se perguntar. E aí mais uma vez aparece a do Wanderson, né? Qual o parâmetro moral de certo e de errado que nos foi enviado por Deus? Está no livro dos Espíritos. Jesus Cristo. Não tem jeito. Todas as outras religiões, os outros irmãos que vieram para cá, missionários, o fundo da palavra deles é o mesmo fundo da palavra de Deus, que se resume nesse mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É o Cristo. É esse roteiro aí que 2000 anos atrás veio para nós e que Kardec amplia de uma forma maravilhosa a codificação da doutrina. E aí algumas questões para a gente pensar. O desejo nos impulsiona, mas o dever disciplina. O que vai trazer a disciplina é o dever, não é só o desejo. O desejo move, mas é o dever que vai estabilizar. Só que o dever não estabiliza algo que não move, estão vendo? Não tem um melhor que o outro. O dever não é melhor que o desejo. São duas coisas que têm que vir juntas. O desejo estraçalha as máscaras, só que é o dever que vai curar as feridas. Porque arrancar uma máscara que está colada há muito tempo no nosso rosto, dói. E dói muito. Machuca. Tem dia que dá vontade de bater a cara no poste, né? Cascar fora daqui. Um lugar que não existe, né? Porque o daqui vai continuar aqui, na mesma condição. O desejo arranca a máscara, mas é o dever para conosco mesmo que vai curar as feridas, que vai ter a calma para pegar o gás e para limpar o rosto. O desejo sonha, mas é o dever que alcança. Essa busca cotidiana, incansável, que vai nos fazer alcançar, porque o desejo por si só é desenfreado, ele sai voando por aí, a gente vai junto com ele. Vejam só, é preciso lembrar
antes de tudo, que somos criaturas e que nosso desejo e dever não existem em si mesmos. É aí que eu vou para o terceiro ponto da minha fala aqui com vocês. Nós não podemos esquecer que nós somos criaturas, que nós não somos todo-poderosos, que o nosso desejo e o nosso dever estão situados num lugar, num contexto social, com pessoas, vinculado a um poder maior. Uma vida é muito rápido, gente. 50, 60, 70, 80, 100 anos que seja, é muito rápido. E nós não estamos, por acaso, com essas pessoas, não. Não adianta a gente achar. Uma pessoa não bate na nossa porta, por acaso, como diz o Wanderson, né? Nós vamos continuar acreditando que é por acaso? Já está na hora de passar, de admitir que não é. E se não é por acaso, o que nós vamos fazer com essa pessoa? Matar? Exterminar? Bater? Não. Nós vamos conviver. E aí tem um elemento fundamental, né? Existe um recurso bendito que dá liga ao desejo e ao dever. Esse recurso está à nossa disposição. É algo que é central na moral do Cristo, algo que nos conecta com esse mundo, para a gente não ficar só no mundo do conhecimento, dos livros, no mundo ideal, na casa espírita que não existe, na sociedade que não existe. O que existe é isso aqui, essas pessoas que estão aqui, e eu também. Algo que posiciona nosso desejo e nosso dever diante dos outros e nos vincula à obra do Criador. Qual recurso que é esse? A caridade. E aí, voltando a Kardec, eu quero voltar ao Kardec, porque Kardec nos dá essa interpretação de algo que o Cristo falou lá atrás. Essa foto não está por acaso. Eu poderia colocar a caridade, uma distribuição de sopa, uma distribuição de agasalho, é válido, gente. Eu vou chegar lá. Mas caridade, antes de tudo, o que me pareceu, ao interpretar Kardec, essa imagem de Deus. Caridade, antes de tudo, é uma disposição interna para com o próximo e para conosco mesmo, em qualquer relação. É uma disposição interna. Por que eu falo para conosco mesmo? Porque se até hoje a gente está usando máscara, ok, hoje é o dia de não usar mais. Não tem que ficar pensando que a gente já usou. Deus já nos conhece, gente. A gente fica, às vezes, querendo colocar máscara para Deus. Ai, Deus, nossa senhora, eu fiz isso. Vamos parar de justificar. Deus já conhece a gente. Ele já sabe quem que a gente é. Que bobagem a gente querer ficar criando uma imagem sobre nós mesmos, até para Deus. E essa disposição interna começa conosco mesmo. Olha, não tem problema em tirar máscara. A gente é assim. Nós estamos nesse mundo assim. Nós convivemos nesse mundo com esses problemas, porque de algum modo esse mundo diz sobre nós: ah, o planeta está corrupto, os prisioneiros estão acabando com a sociedade. Tá, mas isso aí não é um reflexo de algo que está na nossa cabeça? Nós não estamos nesse mundo muitas vezes porque nós temos coisas para aprender? Certamente. Então, essa disposição interna para conosco mesmo e para com esse próximo. Caridade é um recurso, muitas vezes, onde não há diálogo, conversa e entendimento. Então, com algum irmão infeliz, na nossa casa, na casa espírita, na sociedade, tem gente que não dá para conversar, não é verdade? O que você faz? Bate na pessoa? Dá uma coça nela? Não. Caridade. Escuta. Escuta e retém aquilo que é de proveito. O que não é de proveito, não deixa nem entrar no ouvido. Agora, onde há conversa, muitas vezes a caridade também. Estou dizendo que isso aqui é lei, é a regra geral. Mas caridade é essa disposição interna. E é um mecanismo que nos traz a certeza da existência de Deus. Se eu não acredito em Deus, para que eu vou fazer caridade? Eu não fiz comigo, ó, vai ter igual. Ah, é? É assim? Pisou no meu carro? Você vai ver. Deixa. Sua caminha está sendo preparada. Que bobagem. Bobagem. Se a gente entende, falo para mim, tá? Estou vivendo isso tudo. Porque a minha primeira formatação mental, muitas vezes, é avançar. Como diz Lili, né? Minha esposa. Quando você arregala esse olho, né? Sai de baixo. Eu arregalo o olho, vem lá o atavismo, né? Do selvagem. Opa! Não. Como disse o Wanderson, vamos pensar. Vamos pensar que caridade é uma forma da gente se colocar muitas vezes em lugares
Se eu não consigo conversar com a pessoa, eu me afasto. Se eu preciso me colocar, eu me coloco também. Caridade não é como a cobra lá na porta daquela cidade romana, naquele, esqueci qual livro que é, do Chico, né? Missionários? Mensageiros, né? Que todo mundo passa, a cobra avançava em todo mundo. Depois ela passou para deixar todo mundo fazer, né, o que queria com ela. Depois ela estava lá estançalhada. Não é assim. Não é assim. É essa disposição interna e que faz com que a gente nos conecte com Deus. Olha o que Kardec fala. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda crença particular. Independe, está ao alcance de todos. E olha só, Kardec, quando fala isso, se refere à passagem de Paulo aos Coríntios. Paulo coloca a caridade acima da fé. O próprio Paulo fala, olha, não adianta ter fé se você não se coloca no mundo com essas pessoas. A fé, né, fica uma fé vazia. E depois Kardec vem dizer para nós, descortinar o universo para nós, né, do mundo espiritual, e nos convocar a fé raciocinada, a essa fé que vem junto com essa análise constante. E aí trouxe Paulo, né, versículos 1 e 11 do capítulo 13 da Carta aos Coríntios. Vejam só, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ok? Caridade é o que vai nos conectar com esse outro, com esse mundo em que a gente vive, esse mundo difícil, né, em que a felicidade não está aqui, mas que o aprendizado está aqui. E aí o versículo 11 ele vai dizer, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que é isso? A caridade é algo que nos traz maturidade. Porque os fariseus, mais uma vez, como disse Wanderson, né, são crianças, do ponto de vista espiritual, estão se equivocando. Nós somos crianças, estamos aqui crescendo, estamos nos equivocando. Agora, quando partimos para essa postura de estraçalhar com a nossa máscara, nós estamos crescendo. Olha só, a caridade dá liga ao desejo e ao dever, para que cresçamos diante de Deus, diante das suas leis. A caridade ligada ao desejo e ao dever abre espaço para a limpeza de nossa alma. É essa caridade conectada com desejo e com dever. E aí, para encaminhar um pouco nas conclusões da última parte da minha fala, é impossível não pensar o que a casa espírita tem a ver com isso. O que a casa espírita tem a ver com a limpeza de alma? E aí eu retrago as imagens dos fariseus, a imagem do olhar e a imagem da mão estendida. Olha só, casa espírita é um espaço de exercício para a limpeza de alma. É o espaço do desejo, do dever e da caridade. Se tiver faltando alguma coisa nesse triângulozinho, dá problema. Porque tem hora que eu tenho desejo, tenho dever, mas eu não suporto conviver com essa pessoa. Cadê a caridade? Chega uma hora que eu tenho dever, mas eu não tenho desejo. E aí? Como que faz? Eu não vou ficar. Eu não vou permanecer se eu não tenho desejo. É o desejo que nos move. E, portanto, o que são as tarefas de uma casa espírita? Que cada casa escolhe, não tem uma regra geral. Cada casa escolhe as suas tarefas, de acordo com o contexto, de acordo com os tarefeiros. Por quê? Elas não existem prioritariamente para os assistidos, mas para os trabalhadores. A oportunidade é nossa, o merecimento é das pessoas que vão receber isso. Casa espírita não tem que seguir regra, escolhe as suas tarefas de acordo com as pessoas, porque o bem primeiro é para elas. Gente, a gente tem que entrar todo dia e agradecer a Deus a oportunidade da tarefa, porque antes de tudo é uma oportunidade para nós. O outro, é o merecimento dele, é o tempo dele. Ah, mas eu fico fazendo caridade com esse povo e ninguém melhora. Tudo bem, você está melhorando? Não é isso. Em tese, a casa espírita existe primeiramente para os trabalhadores. Somos nós os necessitados. E tem uma outra coisa, né?
Muitas pessoas, né? Isso aí, né? Enfim, a gente escuta muito, né? Nós somos trabalhadores da última hora. Muita gente já passou por outras religiões, já está aí, ó, na nossa frente, nós estamos aqui agarrados, então vamos pegar essa oportunidade para nós, antes de tudo. Numa casa espírita sem tarefas, mediúnicas e ou assistenciais, não tem uma regra, cada casa escolhe as suas tarefas, né? Faz com que caiamos no risco de nos transformar em fariseus, doutores da lei, sabedores das coisas, conhecedores da teoria. Não adianta a gente ficar apenas estudando por estudar. Não adianta fazer sem estudar também. Precisa estudar. O estudo é que nos dá essa possibilidade de nos libertar. Só que é um estudo em ação. Porque na hora em que somos convocados à convivência, se não participamos de algo na casa espírita, em que somos convocados, somos pouco capazes de ter essa disposição interna diante dos outros, tão necessitados quanto nós mesmos. E para isso já pulo para outra tela. Olha só, vamos acompanhar comigo. Muitos de nós, não são todos, mas eu me coloco nesse meio aqui. Muitos de nós só conseguimos perceber que precisamos vivenciar a caridade de uma maneira ampla e geral somente quando nos deparamos diante de uma situação de doação específica. Eu me lembro, aos 16 anos, indo no asilo aos sábados. Eu saía de lá extremamente chocado. Agora, você lembra, né, seu Sérgio? A gente ia, eu saía chocado. Agora, o que aquilo me fazia olhar? Me fazia ver que o necessitado não está no asilo, não, está na minha casa. Que o necessitado sou eu. Só que tem hora que a gente precisa de ir ao outro. Não estou dizendo que é regra geral. Cada um é cada um. Mas muitas vezes o que a casa espírita nos possibilita é sair dessa nossa esfera, que é muito fácil a gente ficar apegado a ela, do nosso ramerrão cotidiano, do nosso dia a dia, sem trazer a caridade para o lugar mais importante, que é junto aos nossos familiares, aqueles que estão do nosso lado, que apertam o nosso calo. A gente sabe disso, gente. A gente sabe disso. Então, olha só, essa vivência é para nós. Não tem que ir no asilo, vou dar o meu tempo para as pessoas falar, ótimo, doe, mas vá com o propósito de aprender algo sobre a vida, algo sobre os lugares, uma reunião mediúnica. Olha que oportunidade bendita, desde que a pessoa estude, porque reunião mediúnica não é brincadeira, precisa de educação, precisa de conhecimento, precisa de controle, porque senão ao invés de ajudar, aí a pessoa está lá dando espetáculo, caindo no chão, ficando com medo. Não é assim. Agora, no momento em que, numa reunião mediúnica, é possível perceber a história de vida de uma pessoa que está lá sofrendo, precisando de ajuda, você vai olhar para a sua vida diferente. A não ser que você seja uma pedra. Se você for uma pedra, você vai sofrer muito. Como muitos de nós já foram. Né? E aí vai sofrer. Agora, a caridade, esse recurso que nos ajuda a crescer. A prática externa deve nos ajudar a obter parâmetros. Inevitavelmente, ela organiza o momento que nos convoca a sairmos de nós mesmos, a voltarmos diferentes, a liberarmos o desejo egoísta e atinarmos para o dever cristão. A tarefa, mais uma vez eu falo assim, é para nós. É nós que somos necessitados e temos um recurso na nossa mão para isso. Esse recurso é para nós, gente. Olha só que oportunidade nós temos de fazer a diferença na nossa vida. Como diz o Wanderson, quando a gente se transforma, é impossível o entorno não se transformar. É impossível. Bom, para fechar, para a limpeza de nossa alma. Tentei errar. Eu fiquei pensando num ciclo, conversando com alguns colegas, né, até com muitos vocês já conhecem, até eu vi uma vez isso, né, o Zé Brandão e a Mazarello, lá de Viçosa, falando isso. Uma vez eu escutei eles falando isso, e falei, bom, vou trazer para lá, para compartilhar. Não é a Mazarello que não é outra Mazarello. Né? É interessante a gente perceber que, primeiro, a gente adentra a doutrina espírita. Chegamos numa casa, recebemos um consolo, temos contato com algo que nos identifica. Nossa, que legal! É isso que eu acredito, é por aí que eu vou.
quase que num segundo momento, a doutrina espírita adentra a nossa alma, nos traz alento, nos traz consolo, nos traz uma tranquilidade, uma certeza. Só que é imprescindível que o terceiro movimento, que é um ciclo, vocês vão ver, ele aconteça. A doutrina espírita sai de nossa alma, sai para outras pessoas, sai para nós mesmos, sai para o nosso entorno. Agora isso é permanente, porque a gente adentra a doutrina a todo momento, a doutrina a todo momento adentra a nossa alma, e a todo momento nós somos convidados a sair de nossa alma em direção a esse outro. Bom, e para a limpeza de nossa alma, ninguém pode fazê-lo por nós, a não ser nós mesmos. Isso é chave. Não vamos com essa vamos parar com essa coisa de salvar os outros. Nós temos tanta coisa para salvar dentro de nós. Vamos ajudar as pessoas, sim. Vamos oferecer para elas o nosso concurso amigo. Mas vamos parar com isso que eu tenho que salvar fulano. Você dá um recurso. A pessoa tem o livre-arbítrio de escolher. Vamos entender que nós temos muita coisa para melhorar em nós. E que nós temos que promover essa limpeza de nossa alma para que a gente viva melhor, mais consciente, mais presente. E olha que interessante, né? O desejo, o dever e a caridade são recursos que nos levam ao terreno natural da renovação e da paz. O que é paz e renovação? Que é o nome que tem essa casa. São conquistas naturais de uma alma em busca de limpeza. Isso vem, gente, são conquistas, mas que vem desse esforço, desse dever, desse desejo e dessa caridade. E aí eu volto ao início, já estou emocionado, né? Porque eu estou vendo, né, algumas pessoas aqui chorando. Porque assim, é muito bacana a gente ver quando isso acontece na nossa vida. Quando a gente tem a oportunidade de olhar para trás, acho que 20 anos é isso. Vamos olhar para trás, gente. Com todo o problema que nós temos hoje, imagine a gente sem essa joia aqui em Palmeiras, sem esse espaço que nos permite pensar para além do ramerrão, para além dessa terra, que tem pessoas malucas, que tem uma legislação maluca, que nós somos malucos também, então vamos pensar em algo além. Né? É uma joia preciosa para nós mesmos. Né? O que a limpeza de alma faz com a gente? Aí eu volto ao início. A paz e a renovação são conquistas que vêm do desejo, do dever e da caridade. E nada melhor do que terminar minha fala com essas fotos. Porque a gente adquirir esse estado, a gente precisa de esforço, a gente precisa de conquista, mas a gente tem que saber que tem muita gente nos ajudando. Nós não estamos sozinhos não, gente. Tem muita gente que quer o nosso bem. Ah, tem muita gente que quer o mal. Tá bom, mas vamos pensar em quem quer o bem. E vamos querer o bem de outras pessoas. Nós não estamos sozinhos. E o que é que nós queremos para os próximos 20 anos? O que não está bom? Vamos avaliar, vamos rever. Cada um pensando em si. Ah, não está bom porque fulano de tal. Cada um pensando em si. Né? O que não está bom? O que a gente quer? Será que a gente quer alcançar essa entrega? Será que a gente quer alcançar essa presença diante dos outros, esse equilíbrio, essa saúde? É uma busca. Nós estamos em situação de limpeza, mas nós temos que tentar vislumbrar isso para nós. Esse sono tranquilo, que não é todo dia que a gente tem. Tem dia que a gente não dorme bem, que a gente pisa na bola. Então vamos correr atrás de mudar isso. Por nós, antes de mais nada. Vamos sair desse lugar de mestres que estão acima dos outros, mas vamos nos colocar no lugar de mestres que estão com os outros, que estão junto com os outros, lavando os pés dos outros se for necessário. Fulano está me enchendo o saco, vem cá, deixa eu lavar seu pé, você está precisando de caridade, caladinho, vou conviver com você. Vamos fazer isso por nós e vamos tentar alcançar esse voo dessa forma. Vamos alcançar essa imensidão, porque é isso que nos aguarda. E a gente não precisa de esperar, né? Como eu disse, muitos e muitos anos. Vamos começar hoje. Vamos começar com esse esforço. Vamos buscar ajuda se a gente precisar. Mas vamos deixar de ser problema na nossa vida e na vida dos outros, para a gente ser solução. Solução para nós, solução para os outros. E eu acho assim, eu tomo até liberdade para a gente pensar nessa casa, quantas pessoas já não passaram por aqui. Vamos lembrar delas com carinho, né? Assim,
muita gente já passou aqui, muita gente está para outros caminhos, muita gente já não está com a gente aqui hoje. Nós vamos pensar na alegria de conviver com essas pessoas, o quanto cada uma deixou para nós algo bom. Não vamos pensar assim, elas não estão aqui mais. Não, elas tiveram o tempo que elas tinham que estar. Vamos pensar nelas, vamos pensar nas outras que estão chegando, né? Nas outras que estão vindo, porque esse ciclo é constante, né? Da renovação e da paz. Eu não vou falar mais. Gente, foi um prazer assim inenarrável, né? Estar presente aqui essa manhã, comemorando o nosso 20º aniversário. Valeu pela semana inteira, né? Fizemos assim uma reflexão profunda, né? Da nossa vivência espírita e da nossa vivência como cristão, né? Tanto dentro da casa espírita, como na vida, né? Na família e em sociedade. Isso nos faz refletir e nos faz tentar mudar alguns conceitos que estão inerentes em nós mesmos, que a gente tem que buscar essa mudança constante, né, para podermos melhorarmos como seres humanos, como pais, como maridos, como filhos, irmãos, cristãos, cidadãos, espíritas. E foi um prazer ter o Wanderson aqui, foi um prazer ter o Renan aqui, que é gente nossa aqui mesmo, né? É fruto da casa, fruto da mãe Zarello, que é a mãe de todos nós, que está aqui desde Não podemos anotar ele também. Foi um maior prazer contratar o passe dele, né? Jogar no nosso time, né, mano? Vamos mandar uma mensagem de amor e carinho para todas as pessoas que já nos ajudaram em casa, já trabalharam conosco. Vamos, neste momento, agradecer a Jesus, aos Espíritos que nos assistem, aqueles que nos dão a oportunidade de assistir-nos. Mais um ano na nossa casa. Possamos continuar de pé, com muita energia, com muita briga, mas também com muito amor. Essa casa chama-se Paz e Renovação. Enquanto nós não nos renovarmos, não teremos muita paz. Mas nós esperamos que isso venha acontecer. E nós lembramos sempre de Zé Monteiro, falando a palavra do semeador. Nós somos ainda alguns espinheiros, outros pedra e outros beira de estrada. Mas nós estamos nos ajudando e nos esforçando para nos transformarmos em terra boa e recebermos essa semente e multiplicá-la para o universo. E que Deus nos abençoe.
achar aí. Vai lá. Não, Paulo, aí você Não, tá cabia todo mundo, Paulo. Você pode ficar na frente, Paulo. Você não tá lá, não. A Cris fora da roda.